Ou não? E aí, gente, tá dando pra ouvir agora? Tá. Ah, maravilha. Pronto. Então, maravilha. Podemos começar. Vou começar aqui apresentando a Bruna, minha amiga, advogada no Brasil, advogada nos Estados Unidos. Fera. Fez o LLM, passou no bar. Bar é tipo a OAB que a gente tem aí no Brasil. Pra quem, todo mundo conhece, né? Pra quem é advogado, pra quem não é. E ela passou no bar, não só do Texas, como de Nova York. A bichinha é fera mesmo, ó. Apresenta aí, Bruna. Meu presente, ok. Então, meu nome é Bruna Frota, eu sou formada no Brasil em Direito, vim para os Estados Unidos há 13 anos. Fiz o meu mestrado aqui na Universidade de Houston. Tenho a licença para advogar tanto em Nova York quanto no Texas, mas como a minha principal especialidade é Business e Business Immigration, né? Eu posso praticar em qualquer lugar dos Estados Unidos, Business Immigration e Business, que é a questão empresarial, direito empresarial aqui no Texas e Nova York. Eu tenho meu próprio escritório de advocacia, depois de ter trabalhado em grandes escritórios aqui nos Estados Unidos. Sou advogada do consulado brasileiro em Houston e sou a General Counsel da Tramontina aqui nos Estados Unidos também. Cheia de certificação. E então a gente vai falar sobre migração. Sem som. Ah, ok, com som. Ah, okay. tá. Tem um monte de gente interessada. Sempre tem gente, né? Ainda mais ultimamente as crises no Brasil. Muita gente que quer, enfim, que quer experimentar. Família Frota de Goiânia, não. Sou cearense. Cearense. E tem muita gente querendo saber mais detalhes, tipo, como que tenta vir pra cá, né? Tem gente que quer experimentar, que gostaria de ter uma experiência, mas que já é até casado, que tem crianças pequenas. Teve uma das perguntas, já tem criança pequena, gostaria de vir. Então eu tentei botar aqui um pouco das perguntas pra gente perguntar pra ela e esclarecer as dúvidas de um monte de gente ao mesmo tempo, porque eu acho que assim, no caso de às vezes, né, responde a dúvida de vários outros. O que você tá lendo? Ah, eu vi uma conterrânea minha aqui. Ah, é? Mas então, Bruno, o que muita gente perguntou foi assim, como vir, qual é a maneira mais fácil de vir de maneira legal? Ok. Tem maneira fácil Depois dessa nova administração Trump, nunca nada é mais fácil, né? A gente tá vendo aí um ativismo, eu acho que isso na verdade é uma ideia globalizada, que eles estão protegendo, né, os seus, né, protegendo na Alemanha, eles estão tentando fechar as fronteiras, aqui nos Estados Unidos não é diferente. Então tem esse protecionismo realmente dos americanos e da própria administração para tentar evitar vir imigrantes. Apesar da nova administração ter essa teoria de que, e na verdade essa retórica de que querem trazer imigrantes legais, na minha prática eu tenho visto até a imigração legal ter um pouco de pushback da administração. Então assim, visto fácil não existe, mas os vistos mais reachables, né, que a gente chama mais fácil de conseguir, é o visto de turista, mas claro que você tem que vir para cá com a intenção de somente visitar, você não pode vir para ficar. E tem o visto de estudante também, mas você precisa de um patrocínio de uma escola americana para emitir para você a documentação necessária para que você vá a um consulado ou embaixada conseguir o visto. Então, aproveitando essa pergunta do estudante, quem vem com visto de estudante tem que estudar, claro, né? Mas tem que estudar full time? Tem que estudar full time. Pode ter algum trabalho ou não? Não, não pode. Se você vier, por exemplo, para estudar inglês, o visto de estudante, ele na verdade proíbe você trabalhar. A única maneira de você conseguir estudar com visto de estudante é depois de você ter entrado em um nível técnico ou até um bacharelado ou um mestrado e durante a escola conseguir um CPT, né, que é quando você, por exemplo, tem que fazer um estágio para poder se formar, ou então quando você se forma, você consegue um OPT, você consegue uma permissão de trabalho para trabalhar para qualquer empregador americano. Então, o F1 é justamente para o estudo full time, né? Se você vier, por exemplo, a fazer inglês, que seja part-time, até 18 horas, você pode estudar com o visto de turista.
Mas o que eu recomendo é que você também já tenha a anotação no próprio visto turista que você vem estudar. Tá, uma das perguntas que me fizeram foi uma pessoa que é fisioterapeuta. Ela queria vir pra cá. Ela tem como vir se colocar no mercado de trabalho? Tem, na verdade, o fisioterapeuta e o enfermeiro, eles têm uma vantagem dentro das profissões da saúde, em que eles não precisam passar por um teste de mercado e mostrar que não existe enfermeiro ou fisioterapeuta para que uma clínica ou até um hospital faça o patrocínio para o Green Card, porque já são duas profissões que o governo americano já declarou que tem um déficit. Aí, gente, uma maravilha então, porque tem uma enfermeira e uma fisioterapeuta que gostariam muito de vir para cá, que conversam comigo, queriam ter uma experiência aqui. Então, para vocês duas, ó, já facilita. Isso, e assim, na verdade, eu até tenho experiência de muitos fisioterapeutas e enfermeiros filipinos e da Arábia, por exemplo, que tem hospital e clínica recrutando diretamente desses países, né? Gente somente recrutando esses enfermeiros para trazer para os Estados Unidos. Ah, então dá aí a dica, tem algum... O que eles fazem? Ah, tem, eu posso depois passar para você e você fazer compartilhar com seus seguidores algumas empresas de recrutamento que eles podem contactar. Agora, uma coisa que tem que fazer, por exemplo, para o enfermeiro, eles têm que passar por um teste aqui, né? Eles têm que passar no board, porque aqui a maioria das profissões você tem uma associação, por exemplo, no Brasil é a OAB para o advogado, mesma coisa para o enfermeiro, né? Então eles têm que passar, tem que ter a licença estadual, aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, porque aqui é tudo feito por estados, os estados são bem independentes. Tem que ter a licença para praticar no estado e também tem que ter um visa screen, que é uma liberação do Departamento do Estado para que essa pessoa possa praticar a profissão nos Estados Unidos. A situação do enfermeiro brasileiro é diferente. Aí eu não sei, Cris, o que é a Cris Monteiro, aqui nossa amiga também. Eu não sei, e aí a Cris poderia depois até falar a experiência própria dela para saber como é que vocês conseguiriam essa licença do board, né? Mas uma vez que vocês tenham a licença, a questão da imigração não é tão complexa como outro tipo de trabalho. E aí, Cris, dá um joia ou não? Para você dizer se você concorda ou discorda. A gente ficou meio longe, senão não cabiam as duas, né, na tela. Então acabou aqui. E farmacêutico? Não. Não. Farmacêutico tá dentro de todo o outro bolo. Pessoa com green card, mas por enquanto não pode morar aqui. Não entendi a pergunta. Meu marido é americano, eu tenho ficar com F1? Ah, tá, é a Bel. Eu não entendi o caso dela. O marido é americano e ela tá tendo que estudar. Mas, ok, eu vou falar mais ou menos. Quando você casou com o americano... Ela disse que se ela não estudar, ela fica presa. Tipo, ela não pode ir pro Brasil enquanto não sair o green card. E ela não quer ficar presa sem poder viajar pra lá. Bel, eu vou fazer aqui uma assumption do que tá acontecendo com você. Você provavelmente deu entrada na petição de Alien Relative, que é o I-130, e você resolveu fazer a parte do Green Card no consulado, porque se você tivesse feito o Adjustment of Status aqui nos Estados Unidos, você teria que ter um Advance Parole antes de sair para o Brasil, e esse documento demora 7 vezes para sair. Então, provavelmente ela ficou com F1 para poder ficar viajando para o Brasil e de volta até ele conseguir uma entrevista no consulado no Rio de Janeiro. Verdade ou mentira? Ela falou ou ficar com isso, ou ficar com visto de turista. Oi, Aline! O que é I-129? O I-129 é um formulário que o empregador americano ele tem que protocolar junto com a imigração para peticionar um visto de trabalho para você. O I-129F é para noivo.
Fala como conseguir investindo quando temos que investir. Ah, tá. O visto para investidor. Ok. Muita gente se interessa por esse visto porque dizem atualmente que é uma maneira mais rápida, né? De conseguir pegar para a família toda, enfim. Como é que tá esse visto de investidor? Quando você fala de investidor, Ju, ele tem dois tipos de investidor. Tem o visto temporário, que é o visto de trabalho, que tem o E2, que o brasileiro não qualifica. Somente se ele tiver uma segunda cidadania. Muito como italiano pega, né? Brasileiro muito tem italiano, ou espanhol, ou alemão. O português não qualifica. Portugal não está dentro da lista de países que tem tratado de comércio com os Estados Unidos. E o outro tipo de green card é o de investidor, é o EB5, né? De green card não, o tipo de permanência que você pode ficar. A diferença é que no E2 é temporário, mas você pode investir um valor bem mais baixo do que o EB5, porque não existe nada estatutório que mande você investir um valor específico. Mas o EB5 você tem que investir $800 mil, que até aumentou. 800 agora? Aumentou, né? Aumentou agora, faz um mês. 800 mil ou 1,2 milhões, né? E aí você pode trazer a família toda. Família toda, diga, filhos, menor de 21 e esposa ou esposa. Então, e já o E2 é a mesma coisa também. Tá puxado, mas dizem que é uma das... 500 aumentou agora para 800 mil. Reais ou dólares? Dólares. Dólares, tudo dólar, gente. Aqui, $1 a 4 fica complicado. Nada né? de real. Oi, Fran! Aí voltando pro E2, eu já tive, por exemplo, cliente que eu investi $60 mil. De qual país? Na verdade, é engraçado, ele é brasileiro, mas tem um passaporte polonês. E a Polônia está dentro dos países com tratado. Ah, tá, entendi. Poderia falar sobre uma pessoa que vai acompanhar uma pessoa que foi convidada a trabalhar. Posso trabalhar também. As leis já mudaram para isso. Depende do visto de trabalho. Quando eu vim, você veio também, né? Com F1, né? Não, com L. L2. L2. Os nossos esposos eles eram L1, a gente era L2. Porque Isso. no nosso caso, nós duas viemos morar aqui acompanhando o marido transferido, né? Então a gente veio com esse visto. Oi, Nádia! Te vi ontem no coquetel. A gente tinha visto de trabalho. A gente tinha visto de trabalho. Então é o seguinte... Não todos os vistos de trabalho permitem que as esposas trabalhem, os esposos. Por exemplo, o visto quem tem habilidade extraordinária ou quem é atleta, a maioria atleta, não pode trabalhar. A esposa não pode? Não pode trabalhar. Não. Tá. Mas é um pouco mais fácil, né, para o atleta, porque eu tenho visto tem muita gente que me segue, que o marido é professor de jiu-jitsu, ou luta para competição. Mas, Ju, não necessariamente. Agora, é mais tranquilo para atleta? Não necessariamente. É o seguinte: a legislação americana ela divide habilidades extraordinárias e as pessoas que são conhecidas internacionalmente que vêm fazer competição, que é o visto P. Então, tem dois vistos de atleta: o visto O e o visto P. O visto O ele permite que você seja coach, por exemplo, professor. Então, quando você vai ver o background dessas pessoas, não é que seja fácil, é porque essas pessoas têm realmente um currículo diferenciado. Entendi. Então, a gente não pode ludibriar e achar que seja uma coisa super fácil, que você é atleta, que você consegue vir. E para jovem, que tem uma amiga minha que estava me perguntando, mandou a pergunta. Glauci! Olha, gente, a Glauci tem uns bijuterias lindas, mas eu não tô usando a dela hoje, mas eu vou usar na próxima vez. Oi, Mi. E os pais de atleta? Não, pai de atleta pois não pode. Pois o filho dela é atleta, mas é menor. Certo. Como é que funciona? Tem alguma facilidade por ter um filho atleta? Os pais conseguirem vir ou não? Não, os mesmo pais não. Sendo menor. Não, os pais vão conseguir vir com visto de turista, como household member, que se chama, né? E aí eles podem ficar um pouco de mais tempo que o turista normal, mas não existe um visto de dependente para os pais nesse caso. Provavelmente seu filho viria com um visto de habilidade extraordinária e teria que ver a legislação. Teria que ver a legislação do estado onde eles iriam trabalhar, porque o Entertainment Law
ele tem umas leis específicas para criança que trabalham no meio de entertainment, né? Eles têm que ter um tutor junto com eles têm que trabalhar algumas tem horas. o filho da Bianca, uma amiga minha, que também tem um Instagram, aqui da Biba Cria. O menino é ator. Oi, tia Ângela! Olha, gente, minha tia de sangue. E o médico quer fazer residência. Adorei essa pergunta, Ju, por quê? O meu irmão é médico, tá fazendo cirurgia na Cleveland Clinic de Ohio. E a minha cunhada também é radiologista e tá fazendo radiologia na residência agora na Mayo Clinic. E a gente tem muitas amigas aqui também no Texas que os maridos vieram para fazer tem muita gente residência aqui. E hoje são médicos aqui nos Estados Unidos. Então, geralmente, o PEF que os médicos, né, eles fazem, que eu conheço, eles vêm primeiro como pesquisador, e aí vem com visto J, né, de pesquisador. Depois de pesquisador, eles passam, por exemplo, eles aplicam, né, para os steps, fazem os steps, depois eles fazem o match. E quando eles têm depois que o match sai e eles consigam aí eles consigam a residência, tem residência que dá o H1B e tem residência que dá o J1. E aí depois, geralmente, as próprias hospitais, eles patrocinam o Green Card, ou se for um médico que é habilidade extraordinária, ou se for um médico que vai trabalhar numa área que é undeserved, ou uma área que precisa de médicos, tem um visto também que é mais fácil para esse médico. Agora o problema que tem umas cidades dos Estados Unidos que não são atrativas e que é mais fácil conseguir ir pra lá. Tipo, cidade do interior, cidade que tem 8 meses de frio por ano, que ninguém quer ir. Então, que essas cidades é mais fácil para conseguir, né? Sim. Uma coisa do J1 que é importante é aquele 2-year Home Residency Requirement, que geralmente as pessoas que ou têm, por exemplo, patrocínio da CAPES ou um Fulbright Scholarship, ou elas estão dentro do Skills List do Departamento do Estado, elas têm que voltar 2 anos para o país de origem, para passar o conhecimento, antes que elas possam mudar para um visto H1B ou L ou até um Green Card. Então o problema do J é mais isso. Então eu faço, por exemplo, amigo nosso que teve que voltar e depois voltou agora de novo para cá e tá muito bem. Aí, gente, médico aqui tem que estudar um pouquinho, é um pouco sofrido, mas depois vale a pena. Financeiramente, eu acho. E também a qualidade, né, de emprego, qualidade dos hospitais, enfim, a ciência. E a esposa pode ir junto com o médico do J1? Sim, a esposa viria com o J2 e o J2 pode pedir uma permissão de trabalho. Tenho filha e netos americanos. Como pegar o Green Card? Tenho mais de 2 filhos brasileiros. A sua filha americana pode dar entrada para o Green Card para você e você é considerada uma immediate relative e é um processo bem simples. Se você estiver nos Estados Unidos, você pode pedir uma permissão de trabalho e viagem. Se não, os dois aqui, se você comparar Rio de Janeiro e Houston, tá demorando mais ou menos 1 ano e meio. Então, por exemplo, os nossos pais, que a gente já tem cidadania. Eu e você, né? Você já tem cidadania também, né? Tem. Tá, nós já temos cidadania. Mas então, aí, Ju, uma advogada de imigração que já podia ter a cidadania, não ter a cidadania é um desaforo. Não, seria um desaforo mesmo, que você já tá aqui há 13 anos. Mas, enfim, a gente já tem. E pra nossa mãe vir, é fácil, então? O Obama, sim, fácil. É igual a esposa. O Obama havia alterado a lei que proibia as mulheres que acompanham seu marido de trabalharem. Então, como eu falei, depende do visto que você tenha, né? Qual é o visto que você quer? Aí eu digo pra você se você pode trabalhar ou não. E pra trazer... Arquitetos, tem alguma chance? Tem se tiver sponsorship ou se você for tipo o Niemeyer. Aí eu posso ter uma habilidade extraordinária para você como um arquiteto super. Se tiver algum projeto destacado, alguma coisa, pode fazer minha casa também. Se fizer minha casa, eu dou um visto. E no visto E2, tem quanto tempo? No visto E2, em quanto tempo você tem que começar a rodar um negócio?
Para você conseguir o visto E2, na verdade, você já tem que estar no papel pronto para começar a operar o business, entendeu? Você não pode chegar aqui, eu tenho uma promessa de abrir um business e aí eu vou fazer, não. Tem que estar lá, tem que começar o negócio e aí vai pegar quando você for fazer a renovação. Se você não tiver feito nada que está no plano de negócio, você não vai conseguir o visto renovado. Se entrar com o visto de turista e depois aplicar o de estudante, é mais fácil aprovar do que a aplicação dessa alteração no Brasil? Geralmente, isso aí é uma super questão que estão me perguntando quase todo dia. Tem muita gente que entra com de turista e depois se ferra. Eu acho que você tem que ter muito cuidado, porque a imigração agora, eles estão negando muito o pedido de mudança de status baseado em fraude. Porque o que é que a imigração fala? Você veio com visto de turista, você pegou um visto baseado em turismo. Você agiu de má fé, né? Agiu de má fé. E aí eles negam baseado em fraude. E eu tenho um fisioterapeuta que eu estava fazendo tratamento aqui, brasileiro. Ele pediu visto de estudante, foi negado. Ele já tinha o de turista, válido. Ele entrou como de turista. Quando chegou aqui, ele tentou de novo. Enquanto isso foi trabalhando, porque atendia aqui o povo brasileiro. E aí, o que aconteceu? Ele foi negado aqui, estando aqui, e deram um mês para ele, foi deportado, deram um mês para ele sair, porque falaram que ele agiu de má fé, exatamente, porque ele já tinha sido negado, veio assim mesmo. Então toma cuidado com esse negócio de tentar dar o jeitinho, que aqui não funciona muito jeitinho, não. Eu achei aqui não. duas perguntas muito pertinentes, que eu queria muito responder essas duas perguntas. A primeira é EB2 NIW para advogado. O que é o EB2 NIW? O EB2 é um tipo de green card que você pode self-sponsor, né? Que você não precisa de uma empresa patrocinando para você. E você tem que ter um Advanced Degree, que é ou um bacharelado mais 5 anos de experiência, ou um mestrado. E se você não tiver um desses, você tem que ser uma pessoa com Exceptional Ability. E que você tem que trazer para os Estados Unidos algo inovativo que vai trazer um benefício nacional. Existe uma empresa na Flórida que ela vem vendendo o EP2 NAW por quase $30 mil. É um valor absurdo, nenhum advogado cobra isso, então watch out, né? Façam o seu homework e a não ser que você seja, por exemplo, um jurista, uma pessoa que escreveu super livros e você conseguiu ganhar casos nos tribunais, eu não vejo um advogado trazendo benefício nenhum para os Estados Unidos. Já tem um monte aqui, né? E outra coisa, a gente tá dentro do quadrado. A gente tem que follow the rules e a gente não tem que fazer nada inovativo. A gente não é nós não somos um engenheiro que pode fazer algo, a não ser, como eu falei, você vir com teorias novas, interpretações novas, que várias pessoas citam o seu trabalho, aí tudo bem, eu acho que o EB2... Porque se você não tiver o bar, você não pode nem ser advogado aqui. Você não pode dizer que você vem com promessa para ser advogado. Você pode vir como pesquisador, você pode vir como paralegal, mas assim... Um paralegal, National Interest Waiver, não cola. O outro foi... pra trazer tem outra ali, tá? Não, mas pode falar. É porque eu vi as duas pertinentes foi sobre o L1, como é que consegue o green card. Então, dependendo, se for, por exemplo, um gerente... Também, muita gente pergunta. Se você é gerente de uma empresa, né? Era gerente no Brasil, é gerente aqui, a empresa quer patrocinar o seu green card, é uma boa. Ou se você é uma pessoa de habilidades extraordinárias, você também pode conseguir. Eu faço para muito presidente de empresa. Agora, quem tem um L1 consegue muito green card, não? Ju, esse negócio de habilidade extraordinária é mais ou menos, né? A maioria dos meus clientes de business, que tem habilidade extraordinária no business, tem Como L1. é que prova habilidade extraordinária no business? Você ganha um salário acima dos seus peers. Você tem publicações suas no Valor, na época, na Até Globo. Nessa área? Demais, Eu posso dar vários exemplos aqui. Se a gente for dar exemplo aqui, vai dar 2 horas de live. Mas, do L1, na verdade, você tem o L1B, que é Specialized Knowledge, e tem o L1A, que é Multinational Manager. Então essas pessoas têm essa misconcepção de que você vem com visto e você transfere para o green card. Isso não existe, são coisas distintas e separadas, tá? Você pode ter o L1 e qualificar com habilidade extraordinária. Você pode ter o L1 e se a pessoa veio com o L1, adorou e não quer voltar, quer morar aqui?
Aí, se a empresa não quer patrocinar... Tem empresa que patrocina, tem Tem outras que empresa não, que patrocina, né? tem empresa que não patrocina. O Green Card, que é muito comum para empresa patrocinando, ou é o Multinational Manager, ou é o de Labor Certification, que você tem que colocar. Então, para quem a está no posição, cargo de manager é mais fácil. tem que ser manager no Brasil também. Não é só manager nos Estados Unidos. Você tem que ter sido manager no Brasil. Tá. E o Labor Certification, você vai ter que mostrar que não existe americano ou Green Card Holder para a posição que a empresa está buscando. Oi, Bebel! Sim, tem um monte de gente querendo mudar, né? Muita gente querendo saber, ou curiosos também, mas acho que é um sonho, assim, muita gente queria ter uma experiência aqui, mesmo que de um ano, ou trazer os filhos, enfim, ter uma vivência aqui, né? E aí, às vezes, acontece, igual a mim, né? Que vim pra ficar 2 anos e estou há 13, então... Ah, sim, uma pergunta da Cris, gostei, Cris. Ela perguntou, depois faz a pergunta da Nene. Tá, da Nani. Ela perguntou se as mulheres que têm... que vêm ter filho aqui, se elas podem depois passar, se os filhos vão ter a cidadania, né? E se os pais podem ter a cidadania. Ah, porque teve uma mudança aí, não teve? Recente? É o isso? seguinte, hoje, do jeito que a lei é escrita hoje, o Birthright Citizenship, que é o que? Você ter nascido nos Estados Unidos, você já recebe a cidadania, não importa qual o status dos seus pais. Então, quem nasce aqui é americano. Então, essas mulheres gestantes que vêm ter um filho nos Estados Unidos... Tem gente que vem só pra... só pra ter o filho. É. O filho é americano, mas aí o filho só pode patrocinar para os pais quando ele tiver 21 anos. Não é automaticamente. E o que o Trump acabou de mudar foram as pessoas que têm filho no exterior, que são militares ou trabalham para o governo americano. Ah. Então, antigamente era automático o que eles recebiam, agora eles têm que dar entrada no pedido de Certificate of Citizenship, direto com o USCIS. Mas para quem nasce nos Estados Unidos é um direito Ainda constitucional, tem que mudar a Constituição, e isso o Trump já vem falando de mudar e que pode acontecer a qualquer momento. Da Nani. Da Nani, você pode trazer empregada Eu vou doméstica. aqui descabelando com as crianças, querendo trazer... Nani, vamos. Você pode trazer empregada doméstica desde que você venha com visto de temporário, por exemplo, o visto de turista, o visto de estudante, um L, um visto O, desde que essa empregada tenha pelo menos 1 ano de experiência e que você tenha tido experiência de ter contratado o empregado por pelo menos 1 ano. Essa mesma pessoa. Ou outra pessoa, Ah, que você, como família, já tenha contratado. Mas é fácil pegar esse visto? É Como fácil, é fácil. Você pega geralmente junto com o seu visto de trabalho e também quem é americano ou residente. Pois é, quem Que é americano? Pois é, que mora no Brasil, por exemplo, e que tá vindo pra cá só temporariamente, também pode pegar. Mas e quem é americano daqui? Por exemplo, um americano casado com uma brasileira? Não pode pegar uma nene do Brasil só porque acha mais barato. Não pode. Você só pode trazer se for no contexto temporário. Tá, no temporário, tudo bem. Vai ter um neném que é uma Não, nani aqui temporário pro no primeiro sentido, ano. temporário no sentido que você está nos Estados Unidos temporariamente. Ah, Não que é a sua, não então, que é o se seu local você de tem temporada. cidadania, casada com um americano, não tem como trazer. Não, a não ser que por exemplo, eu tenho visto L1 e eu caso com um americano e eu tô grávida, eu posso trazer um empregado do Brasil. Pra ficar 1 ano aqui. assim, Mas né? aí quando eu receber o meu green card, eu perco essa mordomia e a empregada tem que voltar pro Brasil. E você não pode também se enganar, porque você tem que pagar a empregada de acordo com as leis do Departamento do Trabalho, tá? Tem que pagar a hora, o salário mínimo daqui. Você pode conseguir sim com visto de turista trazer a nene. Eu tenho muita gente, por exemplo, que vem pra Disney passear e traz a nene, né? E aí geralmente essas pessoas do Brasil não conseguem o visto de turista, então mais fácil é conseguir como nene, acompanhando uma pessoa que vem visitar. Como assim? Por exemplo, se eu sou uma empregada doméstica no Brasil, eu não tenho muitas condições financeiras, e eu vou pedir um visto de turista para ir para Disney, provavelmente o meu visto vai ser negado, porque o consulado e a embaixada vão achar que eu vou vir imigrar. Tá. Mas se eu tô indo com a minha patroa para Disney, e eu consigo um visto de nene para ir para Disney com a minha patroa. Ah, tá, entendi. E aí com esse visto eles podem ficar aqui. Se derem um visto de 6 meses, a pessoa pode ficar aqui 6 meses e voltar pro Brasil depois de 6 meses. E consegue voltar de novo?
Se uma pessoa vem trabalhar? Não, por exemplo, visto de turista, você conseguiu. Aí mas você mora aqui, você pode trazer ela com visto de turista, deixar ela aqui 6 meses, te ajudando? Pela lei não, né? Porque toda pessoa que trabalha pra você, essa pessoa tem que ter um visto de trabalho. Ah, tá. Então é aquele jeitinho brasileiro que dá, mas não é legal. Não é legal. Pode dar confusão. É. Cheguei, mas não posso ficar muito. A Ioana Loyola. Eu comprando um imóvel no Zéua. Tenho visto de turista. Posso morar? Não, não pode morar. Tem que ter ou um visto de trabalho ou um visto ou um green card. Como funciona o casamento com quem só tem green card? Como assim? Não entendi. Se ela casar com uma pessoa que tem green card... Ah, inclusive, quem é casado com green card aí, antigamente a espera era 2 anos para dar entrada no green card. Desde julho desse ano, você já pode dar entrada no Adjustment of Status. Até agora, setembro. Eu não sei como é que vai ser o Visa Bulletin de outubro. Então vocês têm que correr já para dar entrada no Adjustment of Status. E tá demorando mais? Por que eu conheço gente que é casada com americano e não conseguiu ainda o green card? Aqui em Houston já tem mais de ano. Não, aqui em Houston demora 1 ano e meio. Tá 1 ano e meio? Aqui em Houston, depende de onde a pessoa deu entrada. Estão processando agora os de 2017? Estão processando, estão marcando as entrevistas dos clientes para quem deu entrada em dezembro de 2017. Dezembro. E se a pessoa foi chamada para aqueles exames, quanto tempo depois você acha que sai o... Qual exame? O de biometria? Demora 1 ano e meio, porque a biometria... Depois da biometria 1 ano e meio? Porque a biometria você faz 1 mês depois que Não, mas aí olha só, não tem o green card provisório e definitivo? Tem, mas aí tá falando de... Se ela já tem um provisório para pegar o definitivo... Aí tá demorando mais ou menos 1 ano, 1 ano e 2 meses. Ah, tá. E hoje uma coisa boa é que quando você dá entrada no green card definitivo, isso também é uma nova policy. Desculpa, gente. Que você precisava passar por uma entrevista. Agora, quando você dá entrada na remoção das condições, casada com americano e... vocês têm todas as provas do bona fide do casamento, você não precisa mais passar por entrevista. Ah, tá. Antigamente precisava. É mais fácil, porque essa entrevista é meio estressante, né? Tem que ficar provando tudo, né? Levar foto, levar álbum. E tem gente que eu conheço, né, que é casada mesmo e deu confusão, assim, no meio que não acreditaram, teve que provar de novo. Eles são bem chatos com isso, né? São, mas assim, eles são muito experientes, né, Ju? Então, assim, muitas das vezes a pessoa vai nervosa, por exemplo, fica, né, não sabe responder as perguntas certas. Mas eles são experientes, eles sabem quando é um casamento real ou quando é um casamento arranjado. Porque tem casos que é casado mesmo e dá confusão. Dá. Então, por isso que nunca existe um caso muito fácil. E tem uma pergunta aqui, um casal de aposentados no Brasil. Gostariam de vir. Complicado? Casal de aposentado. Porque não, né? Na verdade, Ju, aqui não existe um visto de aposentado como em Portugal, né? Aqui você tem que vir trabalhar ou você vai ter que investir em alguma coisa. Você vai ter que inserir dinheiro de alguma maneira nos Estados Unidos. E uma coisa que na verdade, eu tenho alertado muitos dos meus clientes mais seniors, né, maiores de 60 anos, são em 2 coisas muito importantes aqui nos Estados Unidos. É plano de saúde e aposentadoria. Então, aqui nos Estados Unidos, você só consegue se aposentar, claro, como em todo sistema de governo, depois de você ter contribuído 10 anos pro Social Security. E você tem um window para dar entrada nesse pedido de pensão, né? Da mesma coisa para o Medicare, que é o plano de saúde do governo. Você também tem que ter contribuído 10 anos ou você ser low income. Então, muitos desses meus clientes mais velhos, existe agora, na verdade, um tratado entre o Brasil e os Estados Unidos que o tempo de contribuição vai contar aqui nos Estados Unidos e vice-versa, mas não o valor, o montante que você contribuiu. Então, o plano de saúde é uma coisa muito cara aqui nos Estados Unidos e talvez depois a Ju pode até chamar uma pessoa da área de saúde para conversar sobre isso.
Mas é uma coisa que bem importante para vocês se alertarem, né? E ter consciência de que não é tão simples como a gente pensa. Então, namorado com green card, ela pode dar entrada? Acho que tem que Não, casar, tem que ser né? casado. Tem que casar. Não tem nenhum tipo de green card, não tem nada se você não é casado. Só o fiancé, que você pega o visto de fiancé, mas depois tem que casar. Visto de estudante pode trabalhar? Ela respondeu, não. E nem o marido também não pode. O marido também não? Só em situações totalmente excepcionais. Por exemplo, quando você mostra que o seu suporte financeiro está vindo de um país e esse país está em guerra, por exemplo, não tem como mais vir dinheiro, aí você pode pedir uma exceção para o governo e conseguir Aqui, trabalhar. Ó. A Iona está fazendo uma pergunta. Quem está, por exemplo, em Nova York com visto de estudante, esse visto pode ser renovado indefinidamente? Acho que não, né? Eu acho que as pessoas confundem muito visto com status, né? E até eu vou fazer uma explicação aqui rápida. O visto é o documento emitido no próprio passaporte, emitido pelo consulado ou embaixada. E ele é um documento de viagem somente, é para você entrar nos Estados Unidos. Depois que você entra nos Estados Unidos, o que é válido é o status, é o I-94. Então, para o F1 e para o J, por exemplo, eles ganham o I-94, que é válido por DS, que significa Duration of Status, e você pode ficar nos Estados Unidos indefinidamente, a partir de... Claro, você tem que continuar estudando. Agora, o visto, por exemplo, o brasileiro, o F1, é válido por 4 anos, então ele pode entrar e sair dos Estados Unidos dentro dessa validade dos 4 anos, mas depois dos 4 anos, ele vai ter que pegar um visto no consulado, depois se ele quiser viajar internacionalmente. Tá, vamos ver o que mais. Luana, estou adorando sua explicação, adoro, porque o nome da minha filha é Luana. Abri uma empresa aqui. Abri empresa. A Dani estava perguntando, ela tem empresa no Brasil de acessórios, por exemplo. Tá, abrir empresa aqui é fácil, na verdade. Os Estados Unidos é um país que ele é bem pró-empresa, ele é bem capitalista. Então aqui abrir empresa no Texas, em 3 dias você consegue abrir. Então o que é importante... Barato? Bem mais barato que no Brasil. Não sei quanto é no Brasil, aqui é em torno de $300, né? Muito em conta. A não ser que você pegue um advogado, né? Aí, que eu recomendo, porque você tem que fazer a estratégia de qual é o melhor tipo de empresa que você vai escolher, né? Porque tem todo o impacto no imposto de renda também. Entendi. Então por exemplo, tem LLC, tem corporation, tem N tipos de empresas. Então é bom você se consultar com o advogado no estado onde você quer abrir a empresa. Senão às vezes economiza no começo com o advogado e depois dá e errado, acaba gastando mais na hora do imposto, né? E o imposto para abrir, como é que faz para mandar? Por exemplo, se abrir uma empresa aqui de biju, como é que manda isso de lá para cá? Assim? Como é que é o negócio da taxação do imposto? Depende, por exemplo, você diz da pessoa física, dona do negócio ou do negócio em si? Os dois, assim. Digamos, ela quer quer vir morar aqui, quer trazer a empresa para cá. Certo. Aí a pessoa tem uma empresa já lá e quer vir morar aqui e trazer a empresa para cá. Certo. O que ela precisa fazer? Primeiro de tudo, a gente vai ter que fazer uma verificação qual tipo de visto, né? Porque não é o fato só eu abrir uma empresa que eu tenho direito ao visto. Tá. Né? Então existem muitos in and outs que você tem que verificar para ter certeza que vai dar certo. Primeira coisa. E aí depois que você tem certeza que você vai conseguir vir com visto para cá, ou então seja uma pessoa que realmente só quer abrir a empresa, Juliana, para conseguir mais income, né? Mais renda, por exemplo. A empresa, quando você tem uma LLC, por exemplo, é diferente de uma corporation, porque a LLC você só é taxado a nível pessoal, a empresa não é taxada. E a corporation, tanto o indivíduo, sócio, quanto a empresa é taxada, né, no imposto de renda. Então, geralmente, a queridinha, o tipo de empresa queridinha é o LLC, né, que é o Limited Liability Company, que ela protege você juridicamente, né, de responsabilidade civil. Então, a empresa é uma pessoa jurídica, você é a pessoa física como sócia, ou você pode ter como sócio uma empresa jurídica também, e que vai proteger você no âmbito de responsabilidade civil. Mas a questão do imposto de renda, se você, por exemplo, recebe salário
ou recebe distribuição dessa Limited Liability Company, dessa LLC, você vai pagar somente no âmbito pessoal. Então não existe bitributação. Na corporation existe bitributação. Deixa eu ver aqui, a curiosidade da Tisha. Ver muitas pessoas perguntarem como trazer sobrinho, sobrinha para estudar aqui. Ah, essa é uma boa pergunta, porque o povo faz isso muito, olha, eu vou te falar, o povo faz isso assim. Ah, vou trazer e falo que mora aqui na minha casa e bota na escola pública junto para ir com os filhos. E isso pode dar problema. Olha, isso é um assunto super trendy. Não? Eu acabei de fazer uma palestra agora, dia 29 de agosto. Quem quiser assistir a minha palestra está no meu website www.bfrota.com ou então no meu canal do YouTube. Tem uma palestra sobre o F1 que eu falo especificamente sobre high school e visto de turista ou visto de estudante. E outra coisa, isso é tipo um alerta. Essa semana a gente recebeu no consulado uma ligação de uma menina de 17 anos que veio com visto de estudante. Estava estudando na escola pública, foi para o México, porque ela estava querendo fazer um canal. Na volta, foi presa pela imigração e foi mandada para o shelter, que ela é considerada um minor, né? Claro, ela é minor, então ela não vai para a jurisdição do ICE, que é a polícia imigratória. Ela vai para o departamento de health e de lá ela foi teve que ser solta para um tio e vai ter que esperar aí na frente do juiz para conseguir ser mandada para o Brasil, porque se ela for embora sem for à frente do juiz, ela vai ter uma ordem de deportação contra ela e nunca vai conseguir voltar. Nunca mais, Então, o visto de estudante. Pois é, uma amiga minha trouxe a sobrinha, o que ela fez? Para quem tiver interesse, a sobrinha ficou na casa dela e ficou na escola dela. Só que ela não registrou a sobrinha assim dessas vias assim brasileiras. Ela trouxe por um intercâmbio, por um órgão de intercâmbio, sabe? Ela pagou uma fortuna para vir, mas ela conseguiu ficar na casa dela, veio de maneira legal. Ela poderia trazer a sobrinha... Você diz, sem visto próprio. Não, ela veio com visto de estudante, mas quem tirou tudo visto de estudante foi esses intercâmbios que tem no Brasil. Certo. Tipo, umas empresas de intercâmbio, entendeu? Óbvio, ela sairia de graça, a sobrinha só ela fez certo. Entendeu? Mas ela quis fazer o certo para não ter problema. Sairia de graça pra sobrinha. Ela botava, falava, a menina entrava aqui com visto turista, falava que estava morando com ela, ia na escola pública, a escola pública aqui, você só mostra comprovante de residência e você entra. Mas ela não precisa arriscar, entendeu? E outra coisa, quando você vem com visto de estudante e vai para a escola pública, porque ainda existe escola pública que emite o I-20, você tem que reembolsar o governo americano. Se pegarem? Não, tem que reembolsar, tá na lei. Mesmo você indo para a escola pública e você tem um visto de estudante, porque tem escola pública que eu falei que patrocina, que emite, você tem que reembolsar o governo, não é de graça. Afinal a gente paga, né? Paga. Tenho brincar de filho americano, isso facilita tirar a minha cidadania? Não. A não ser que você seja casada com um americano, você consegue fazer em 3 anos. Senão você tem que esperar 5 anos. Não entendo nada dessas siglas que vocês estão falando. Se não entender a sigla, pode depois mandar aí uma mensagem pra Ju que eu respondo. Por que tá tudo demorado? Porque o governo ele não contratou mais empregados e nem mais contractors para fazer o trabalho. E também porque tem mais gente aplicando. Eu acho que teve essa necessidade, as pessoas com medo, né, do que ia acontecer. Eu acho que muita gente estava aqui e poderia ter aplicado, mas é caro, enfim, não tinha pressa e deixou para depois. E aí quando o Trump entrou, a pessoa foi correr atrás de arrumar os papéis, enfim, de arrumar a casa, né? Eu acho que foi isso também. Aí aumentou muito o montante de gente dando entrada. Sim. Mais exemplos de EB2. Você está falando do National Interest Waiver ou EB2 normal? Me responde. Esperança de que legalização para quem vive aqui há muitos anos. Eu acho que o DACA vai sair, mas eu não... E tem o DAPA também, não sei se vocês já ouviram falar, que está preso lá na Suprema Corte.
que é Pra quem já mora aqui. pais de americanos que moram aqui legalmente há muitos anos. É como se fosse um DACA, né? Que é um Deferred Action temporário para ficar sem ser deportado. E a gente tem esperança que saia. NIW, ok. Eu faço para muito engenheiro, né? Aqui da área de petróleo, por exemplo, Reservoir Engineer, Factory Engineer, Completions Engineer. Faço para muito médico também. Faço para gente da área de finanças também. Faço muito para... tentando lembrar o nome da profissão em português. Mas a maioria das pessoas são profissionais. Aqui, qual o melhor visto para fisioterapeuta? O fisioterapeuta é esse que eu falei, que existe um shortage, né? E é o EB3, Schedule A. Ó, a empresa aplicando pro Green Card, quanto tempo depois da biometria? Ela falou agora, acho que 1 ano que você falou, né? Ou não? Depende, é o Green Card pelo Labor Certification ou é o Green Card de habilidades extraordinárias ou Multinational Manager, que tem uma diferença. Quanto tempo visto fiancé? Tá demorando. Fiancé, mais ou menos 1 ano e 2 meses. Agronomia, não, nada de especial. Engenheiro agrônomo, se ele tiver feito, por exemplo, alguma pesquisa, um PhD, algo interessante. Muito interessante isso aqui que eu falei de PhD. Eu estou fazendo uma habilidade extraordinária para um cientista que fez várias pesquisas na área de esgoto e água potável para comunidades carentes. E aí quando eu comecei a pesquisar, porque você pensa assim, país de primeiro mundo não vai ter problema com esgoto, não vai ter problema com água potável. Tem muitos condados aqui nos Estados Unidos que não tem água potável, não tem saneamento apropriado. Sério? E foi aprovado dele. Mestrado em agronomia. Depende do que ele fez no mestrado. Por exemplo, eu tenho mestrado em direito e não necessariamente eu sou uma pessoa que talvez qualificasse para o National Interest Waiver. Mas se ele tiver um currículo que seja bem cheio de prêmios, publicações, eu veria com todo prazer. Então, na verdade, gente, eu acho que vocês têm que tirar da cabeça que é uma profissão que qualifica ou não. É a pessoa, tá? É a pessoa. As especificações daquela pessoa, né? Eu tenho visto au pair, pode mudar para estudante? Pode. E eu recomendo que vocês falem com o advogado, porque antigamente estava até demorando um pouco mais para fazer a mudança de status pro de estudante. Então a gente tem que fazer um bridge, uma ponte pro visto de turista e daí mudar pro do estudante. Mas pode sim. Doutorado em genética, eu acho que você ter doutorado é maravilhoso, eu acho que genética é uma especialidade super na moda, eu acho que daria super certo. O texto americano, se tiver atrasado, demora o green card. Demora porque para o pedido de green card por família, você tem que ter um affidavit of support, que é o suporte financeiro, né, pro estrangeiro. Então, os requerimentos aqui tem feito imposto de renda. Aqui, que é isso aqui? Farsa. FAFIFA? O que é FAFIFA? É considerado irregular, por favor? O que é FAFIFA? Não sei o que é FAFIFA. FASAA. O nosso é label, não é habilidade extraordinária. Fizemos a biometria semana passada. Aqui em Houston, eu diria que uns 8 meses. Loan do governo. Loan do governo. Você tá falando talvez daquele public charge, daquela policy nova que o Trump... Vou salvar. Você pode salvar essa lá, vai salvar. Em Araújo, você tá falando do public charge, dessa nova lei que o Trump release há algum tempo atrás? Há umas semanas atrás? O texto do americano...
Certeza. Isso eu já falei, que era a questão do Affidavit of Support. Ah, tá. Eu tendo L2 como investidor, meu marido pode trabalhar com qual visto? L2 como investidor, não entendi. Não existe L2 de investidor. O L2 é o cônjuge do L1, que é um Multinational Manager executivo ou Specialized Knowledge. Será que você quis falar E2? O E2, o marido sim pode trabalhar. Ele pega uma permissão de trabalho como um L2 e consegue trabalhar, não precisa de nada especial. O filho da minha amiga, a gente acabou não falando, ele é ator no Canadá. Student loan do governo é considerado irregular quando renovar o green card? Isso é um ponto muito sensível hoje, porque a imigração, né, essa nova policy do public charge do Trump, ela elenca alguns tipos de benefícios, mas ela deixa também aberto outros. Ele fala em totality of the circumstances. Então, assim, teoricamente, não é pra sujar o seu currículo, não. Aqui, Amando essa live, Ju, eu acho que a gente tem que fazer mais live, porque tem muito assunto pra falar. É muita coisa, né, de imigração. Aqui quero estudar inglês e tenho visto de turista. O que deve fazer? Você primeiro tem que procurar uma escola que aceite estudante internacional para pegar o I-20, o I-20, e depois você faz uma mudança de status junto com a imigração. Uma das regras é que o seu I-94 seja válido por pelo menos 30 dias antes de começar o seu curso. Então, uma das maneiras de você fazer essa ponte, né, você também vai ter que fazer a extensão do seu visto de turista. Então, tem vários peças do puzzle, né, que você tem que juntar para ter certeza que vai estar legalmente nos Estados Unidos e não ter o visto negado. E tem alguma nacionalidade que ganha mais rápido no green card quando aplica? Tem benefício? Cubano. Ganha. Existe um green card específico para cubano. Ah, tá. É mais rápido, então. Porque é um fast track. E esse menino, filho da Biba Cria, que é artista, ele é artista, não, ele é ator, né? No Canadá, ele é um sucesso. Faz Disney Channel. Eu acho que ele poderia fazer um visto de habilidades extraordinárias nas artes. E a única coisa que, de novo, que tem que falar, eu teria que fazer uma pesquisa, e eu já não sei se ele vai trabalhar na Califórnia, por exemplo, teria que falar com um advogado licenciado na Califórnia para ver o direito, a lei trabalhista sobre trabalho infantil de ator. Para ver quais são as regras, né? Mas é mais tranquilo ele estando no Canadá? Ele tem o passaporte canadense? Não sei, vou perguntar. Não necessariamente pro O, porque o canadense ele tem, por exemplo, regalia para conseguir um visto de investidor ou conseguir um visto TN, que é um visto para profissionais. Mas pro O1, toda nacionalidade é igual. Entendi. Eu acho que tem mais pergunta pra baixo, Ju. Mais pra baixo? Eu acho que a gente vai fazer quase 1 hora de live, hein? Daqui a pouco. Ih, gente, vai cair, é verdade. Vai cair a live já. Quem mais? Quem mais quer perguntar alguma coisa? Minha irmã, minha cunhada e minha sobrinha têm o green card. Posso aplicar pro meu? Não, só quando a sua irmã for cidadã. Quando ela for cidadã. E pra irmão demora? Demora uns 12 anos. Ainda tá tudo isso? Tá. Irmão, já pensei também em trazer a minha, mas irmão demora. Green card de irmão pra irmão? Não, tem que ser cidadão. Quem tem green card só pode passar pro filho menor de 21 ou pro esposo ou esposa. Por que o green card específico para cubano? Por quê? Porque os Estados Unidos tinham uma rixa com a Cuba, então eles queriam mostrar para Cuba que
os cubanos não gostavam de Cuba e quem entrava aqui tem um green card mais rápido. Então existe uma lei específica para cubano. Agora beneficiando eles, né? Sempre existiu, né, na verdade. O visto E2 pode... Pode tirar do ZEUA, mas eu não recomendo porque é muito mais difícil do que no consulado. Tá no processo fiancé, pode entrar como de turista? Teoricamente pode, mas pode ser barrado pela imigração. É arriscado? É arriscado. Porque eles têm como saber lá. Porque eles vão perguntar, você tá vindo fazer o que aqui? A pessoa vai vir, tem que falar a verdade. E quando diz que vem... e antes que acabe aqui, ó, que vai cair muita gente, às vezes não consegue trazer a mãe. A mãe é negada porque tá vindo pela primeira vez, enfim, ou por algum outro motivo, pela idade, ou porque, sei lá, não tem comprovação de renda. Tem alguma dica para essa mãe ser aceita, para conseguir o visto? Para vir visitar mesmo, não morar. Para pegar o de turista, para conseguir ver a família. É muito difícil quando perguntam dicas, sabe, Ju? Porque quando você vai no consulado, na embaixada, é muito do feeling que o cônsul tem com você, né? Então, assim, eu nunca diria, por exemplo, eu já vi mãe sendo negada porque fala que vem cuidar dos netos. Eu já vi oficial falando, mas você não é nene. Se ela quiser alguém para cuidar, tem que pegar uma nene. Então, eu diria assim, eu falaria que venho visitar a minha filha com os meus netos, vou passar um tempo com ele, mas nunca fala que vem para cuidar, né? Tá. E aquele negócio que muita gente faz, que escreve uma carta de recomendação, falando que vai suporte a sogra aqui, por exemplo, marido americano, ele fala que vai pagar as despesas, que vai tudo, que ela só tá vindo para visitar. Isso aí adianta? Muito válido. Ou fica até... É válido? Muito válido, muito valioso. Que sim, que continuem fazendo. Porque os oficiais, eles olham mesmo essa carta. Ah, tá. Porque às vezes a pessoa... Muita gente tem feito essas cartas porque dá uma segurança. Posso né? levar babá? A gente já respondeu essa pergunta. A irmã americana pode pedir visto para irmão? Pode, só que demora os 12 anos, como eu falei, tem que esperar ou no Brasil ou tem que vir legalmente para os Estados Unidos. Oi, mãe! Oi, tia Gláucia! Agora aqui, ó, levar babá com visto de turista não, por 6 meses. A gente já respondeu essa, que é perigoso, que provavelmente a babá não vai conseguir o visto de turista. Mas se ela já tiver visto de turista, porque já foi pra Disney. Pode, mas ela não pode trabalhar como babá aqui, né? Então você fica no limiar. Então, se for descoberto, provavelmente não vai ser. Mas eu não posso nunca dizer que você pode vir trazer a babá pra trabalhar. Entendi. Ela pode dizer que ela vem visitar? Pode dizer que ela vai vir com a Disney também com você. Bruna, para a citação visto H1B, faz diferença ser português ou brasileiro? Não, H1B não faz diferença de nacionalidade. Ó, gente, vai cair a live, porque tá com 1 hora. E é minha primeira live, mas me falaram já que cai com 1 hora. Então, bom, eu vou deixar salva e eu vou botar o contato aqui, ó, 2 minutos remaining. Então eu vou escrever aqui, ó, passar o e-mail da Bruna. Bota aqui seu... Eu vou passar o meu website. Qualquer coisa depois eu posso publicar também. E, enfim, de repente a gente pode até fazer uma outra, né, Bruna? Vamos. Podemos fazer uma outra live. Nós somos vizinhas. Depois. Ela mora aqui pertinho. Quanto tempo sai o EAD pro dependente de E2? 4 a 5 meses. Isso, visto de babá é B1 Domestic Servant. Tá certo. Cris, que bonitinha! Visto estudante pode tirar o social somente quando tiver um no CPT ou então o OPT com EAD. E carteira de motorista aqui, dá pra tirar? Cada estado tem regra diferente, mas aqui no Texas, geralmente eles dão com visto turista, mas é só pela validade do I-94. O meu contato, eu passei o meu e-mail há pouco tempo lá no o meu website. No meu website tem todos os meus contatos. E eu tenho vários vídeos também
tá? Sobre essa questão do visto do F1. Eu acabei de fazer um visto sobre EB1 e EB2 National Interest Waiver. Bom, espero que vocês tenham Bruna gostado. tem Instagram? Não tem Instagram. Eu sou Bruna é antissocial. avessa, gente, antissocial. Já falei pra ela que tem que ter Instagram, mas é aqui, ó. Mas ela tem Facebook, tem página no Facebook. Ela ainda é das antigas ainda, ó. Facebook, eu já sou moderninha, já tenho Instagram. Por isso que eu tenho minhas amigas com Instagram pra fazer minhas lives. Pois é, a gente tem que fazer ela. Nem Instagram ela tem. Uma vergonha, né? Tem, mas não usa, não abre. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo carinhoso. E depois eu vou tentar responder umas outras coisas.